Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração.
Rocha eterna, inabalável. Rocha eterna, inabalável. Jesus, pedra principal. Jesus. 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 Bendita seja a rocha da nossa salvação. Bendita seja a rocha da nossa salvação. Talvez os teus olhos estejam tão ocupados com as coisas periféricas, com aquilo que está em volta, com as suas circunstâncias. E eu tenho certeza que as suas circunstâncias, assim como as minhas, não são poucas. Mas o Senhor Jesus deseja atrair o seu olhar nessa noite. Oh, que os nossos olhos sejam atraídos à beleza de Cristo Jesus, atraídos à rocha inabalável, à rocha eterna, à rocha eterna. Ele não é como os homens que nos frustram. Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Ele permanece fiel, ainda que sejamos infiéis. Ele é fiel e justo. 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 Oh. E o Espírito Santo está te convidando nesta noite a cantar uma nova canção. Talvez a sua canção até aqui esteja sendo uma canção de dor, uma canção de lamento, uma canção movida pela frustração que você tem, pela frustração que você está vivendo. Mas o Espírito Santo de Deus está te chamando para cantar uma nova canção, não inspirada pelos seus problemas, não inspirada pelas lutas, mas inspirada na beleza de Cristo Jesus. Lindo Jesus, lindo Jesus. Levante as suas mãos, feche os seus olhos. Oh, e em fé, em fé, em fé, adore ao Cordeiro. Adore ao Cordeiro. Adore ao Cordeiro de Deus, Jesus. Santo, 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 santo. Paz e graça aos nossos preciosos irmãos da Igreja de Cristo em Águas Claras. Prazer poder falar com cada um de vocês nesses dias de confinamento, aí de quarentena, e cumprimento também os irmãos, os demais irmãos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Que aproveitemos bem esses dias para consagrar as nossas vidas a Deus e desfrutar comunhão em família. Amém? Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que narra o sermão profético de Jesus. A palavra de Deus diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos
em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Amém. Quero ler o evangelho de Lucas também, no capítulo 21. Só quero ler aqui com os irmãos os versos 10 e 11. Lucas 21, versos 10 e 11. Diz assim: Então lhes disse Jesus, Então Jesus lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, pois coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Amém. Que Deus abençoe a sua rica palavra nas nossas vidas. Muito bem, meus queridos irmãos, conforme pré-anunciado, o tema da nossa reflexão aqui é tentações em tempos de crise ou provações em tempos de crise. E de fato, estamos vivendo aí tempos de crise, meus queridos irmãos. A humanidade tem acompanhado com perplexidade o avanço do Covid-19, mais conhecido como coronavírus, e os últimos dados são alarmantes. Por exemplo, a Europa já superou a Ásia em número de mortos e a Itália já superou a China em número de mortos. A revista Isto É publicou agora recentemente, acho que ontem, que em um só dia 634 italianos morreram por coronavírus em apenas um dia. E a preocupação aqui no Brasil é que a nossa curva ascendente se assemelha ao da Itália no seu início, quando o coronavírus lá chegou. O ministro já antecipou que muito provavelmente o nosso sistema de saúde entrará em colapso. Isto é, não teremos aí estrutura suficiente para atender o número de infectados. Decretos sendo emitidos, fechando estabelecimentos comerciais, até os próprios cultos e missas foram suspendidos por ocasião do coronavírus. Tudo isso, meus queridos irmãos, gera muita preocupação e medo no coração de grande parte da população mundial. Não obstante isso, eu quero convidar você a voltar o seu olhar para a palavra de Deus. E a pergunta que nos cabe fazer neste momento é esta: o que a palavra de Deus tem a nos ensinar acerca dessas coisas? Ora, o sermão profético de Jesus, esse mesmo sermão que acabamos de ler aqui, registrado em Mateus 24 e Lucas 21, elenca uma série de sinais que devem ser interpretados no espectro histórico maior, não de forma individual, uns em relação aos outros, e muito menos de forma tópica, como se eles ocorressem uma única vez na história. Na verdade, estes sinais vinham ocorrendo ao longo da história e de maneira mais ascendente desde o prenúncio ou do início dos chamados últimos dias, que foram aí inaugurados com a ascensão de Jesus após a sua ressurreição. O que Jesus está querendo nos ensinar, meus queridos irmãos, é que estes sinais, eles não são propriamente o fim, mas eles antecedem o fim. Eles prenunciam o fim, mas conforme os próprios dizeres de Jesus, não é propriamente o fim, e o fim ainda não está próximo, conforme ele fala lá em Lucas capítulo 21. O fim ainda não está próximo. Então, não devemos perder a nossa sanidade, a nossa calma, achando que daqui a pouco a humanidade vai ser extinta por causa de um vírus.
de forma alguma. É claro que esse vírus está... evidente que esse vírus está atingindo muita gente, matando muitas pessoas, ceifando aí muitas vidas, mas isso não quer dizer que é o fim, mas é o anúncio do fim. Meus queridos irmãos, esses sinais aqui elencados por Jesus, eles também são comparados às dores do parto. As dores do parto anunciam que uma nova criança está para nascer. Assim como esses sinais também anunciam que uma nova era está para chegar. Assim como as contrações, estes sinais tenderão a ser mais intensos e menos espaçados no tempo. O comentário do Hernandes Dias Lopes é elucidador nesse sentido, na medida em que ele mostra aí a ascendência do número de terremotos desde a década de 80 até os dias de hoje, como tem havido aí um crescente nesse sentido de fenômenos da natureza, terremotos, tsunamis, e que tem ceifado vidas, guerras e rumores de guerras. O número de guerras nesse último século cresceu de maneira vertiginosa. As pestes, os vírus, ebola, o vírus HIV, tantas situações que têm mostrado realmente que o dia do Senhor Jesus está se aproximando, está próximo. Então, esses sinais aí são um prenúncio do retorno de Cristo, e a tendência é que eles ocorram de modo mais intenso e menos espaçado uns em relação aos outros. Mas o dado mais importante aqui deste sermão profético de Jesus é que estes sinais servem como alerta para o povo de Deus. Nós estamos diante de um sermão profético exortativo. Não é por acaso que, ao término do sermão profético, Jesus passa a contar 3 parábolas cujo propósito é incitar os seus discípulos à vigilância, à perseverança, à fidelidade. Ora, se o sermão profético de Jesus tem esta intenção, assim como as suas parábolas apocalípticas, se assim podemos dizer, é claro que todas essas situações de caos, estes sinais que antecedem a vinda de Cristo Jesus, colocam o povo, a humanidade, numa condição de vulnerabilidade. Ou seja, estamos muito mais vulneráveis ao pecado, ao esfriamento nesses dias do que em qualquer outro dia. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E quais são? Ou melhor dizendo, a que tentações o povo de Deus está sujeito nesses dias de caos, nesses dias aí de crise, meus queridos irmãos? E eu quero pensar com vocês algumas tentações às quais o povo de Deus está sujeito. Cuidado. A primeira delas é a tentação de ceder ao medo. Pestes, guerras, rumores de guerras, terremotos, perseguição, fenômenos no céu, sinais nos céus. A Escritura chega a dizer que muitos desmaiariam de pavor por causa dessas coisas. Meus irmãos, a palavra de Deus aqui, dirigida aos discípulos de Jesus, vai justamente em sentido oposto. Notem vocês, por exemplo, o que ele fala aqui no verso de número 6 do capítulo 24 de Mateus. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Quando ouvirdes o verso 9 e 10 de Lucas 21, falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Jesus está nos alertando, e mais do que nos alertando, nos exortando a não temer, porque é necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Por quê? Por que que eu e você não devemos ceder ao medo, ao pânico,
do coronavírus, ou de guerras, ou de terremotos, ou de sinais do céu, ou de perseguição, ou do próprio anticristo. Por que, meus queridos irmãos? Por que nós não devemos temer? Em primeiro lugar, porque é o próprio Cristo que está dizendo para eu e você não temermos. Aquele que criou todas as coisas nos céus, na terra, debaixo da terra, ele é o autor da vida, conforme diz João capítulo 1, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que triunfou sobre a morte, sobre o pecado, sobre os principados e potestades, expondo-os publicamente. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia e tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno. É este que está dizendo, não temais. Mas nós não devemos temer também, meus queridos irmãos, porque o Senhor Jesus está dizendo que é necessário que essas coisas aconteçam, como cumprimento de uma palavra profética, como sinais que apontam para a vinda do Filho do Homem. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que estas coisas estão dentro de uma agenda divina e que Deus é soberano sobre todas elas, porque estas coisas estão acontecendo justamente por conta da sua vontade divina. Deus é soberano, é o cumprimento, meus irmãos, da palavra de Deus. Mas eu não devo temer, porque Jesus disse que estas coisas não são o fim e que o fim não será logo. É isso que está dizendo. Não temais, porque é necessário que essas coisas se cumpram, mas ainda não é o fim não será logo. Tem muita gente achando que o coronavírus é o fim, que daqui a pouco os céus serão fendidos e que Deus irá descer das nuvens, sobre as nuvens com todo o poder e glória, que isso vai acontecer amanhã. Eu não acredito nisso. E eu não acredito nisso porque o próprio Cristo está dizendo que estes sinais apontam para o fim, mas não é o fim. E o fim ainda não está próximo. Outra tentação a qual estamos sujeitos é a tentação de ceder a falsos salvadores. Notem o que diz o verso 4 e 5 do capítulo 24 de Mateus. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Mateus 24, 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Verso 8 do capítulo 20 de Lucas, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou eu, e também, chegou a hora, não sigais. Notem, meus queridos irmãos, que uma das maiores tentações em tempos de crise é a tentação de ceder a falsos profetas. É a tentação de ceder ao engano. Certamente, não há uma situação em que o ser humano se sinta mais vulnerável e suscetível ao engano do que em situações de crise. O que Jesus está dizendo é que muitos falsos profetas, nesses dias de crise, de pânico, de medo, oportunistas do caos, gente que vê no caos e no medo das pessoas a oportunidade de ludibriá-las, de enganá-las, de extorquí-las, de enveredá-las pelo engano. Meus irmãos, isso é muito sério. Sejamos vigilantes em relação a essas questões. Jesus está dizendo que pessoas surgirão em nome dele, falsos profetas. Outros surgirão como se ele fosse, dizendo, eu sou o Cristo. É curioso a gente pensar que em contexto de caos, oportunistas surgem não só dentro do espectro religioso, mas para além dele, né? Eu me lembrei aqui agora de quantos oportunistas políticos irão fazer uso deste caos aí para se autopromover.
oportunistas do mercado, mas é claro que o pior dos oportunistas vem do espectro religioso. São os falsos profetas, são aquelas pessoas que vêm em nome de Deus para enganar os cristãos confessos. E que resposta nós devemos dar a eles, meus queridos irmãos? Jesus nos diz que nós não nos devemos deixar enganar. O que isso significa? Nós não devemos nos deixar enganar. Não vos enganeis, é a palavra de Jesus. É que a responsabilidade de não ser enganado é minha e sua. Nós não podemos responsabilizar a Deus pelo engano. Por quê? Porque Ele já nos deu a sua palavra, que é verdade, e que já nos vacina contra os enganadores. Então, não cedamos, meus queridos irmãos, ao engano dos falsos profetas. Nós não devemos nos impressionar com a quantidade de seguidores enganados também, porque a verdade nem sempre, ou melhor dizendo, quase nunca está do lado da maioria, e Jesus está dizendo que muitos serão enganados. Não se deixe impressionar pela quantidade de gente que será enganada nesse período. Não se deixe enganar porque pessoas usam o nome do próprio Cristo para credibilizar os seus discursos enganosos. Não é porque estou falando em nome de Cristo que necessariamente eu estou transmitindo a verdade de Cristo. Outra tentação é a tentação de ceder ao egoísmo. Tentação de ceder ao egoísmo. O verso 10 e 12 diz: nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair uns aos outros, levantar-se-ão muitos falsos profetas, né? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Lucas 21:16: sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão uns aos outros. Irmãos, não há ocasião que aflore mais o egoísmo da humanidade do que a crise, do que o caos. Os senhores estão vendo diuturnamente, sendo noticiado nos veículos de comunicação, o egoísmo manifestado nas ações e nas atitudes das pessoas. Gente que vai ao supermercado, enche o seu carrinho de produto e não está se preocupando, não está dando a mínima para o seu semelhante. Gente que procura os supermercados, os atacados, né? Aqueles supermercados que vendem atacado, para posteriormente vender esses mesmos produtos por um preço exorbitante. Gente que irresponsavelmente, como vimos aí há pouco tempo em Brasília, pessoas infectadas, que receberam o diagnóstico de infectados e que foram para o shopping, que foram para eventos sem se preocupar com ninguém. O egoísmo aflorando no coração das pessoas. Né? Vamos exercer a solidariedade, a generosidade, o amor ao próximo. Não olhemos para o nosso próprio umbigo. A tentação também de ceder às pressões da perseguição, a tentação de ceder à desesperança. Há tantas pessoas aí que perderam completamente a esperança em Cristo Jesus, na sua mensagem. Vem no mal um motivo para endossar o seu ceticismo, o seu ateísmo. Vem no mal a manifestação e a prova de que Deus não existe. Gente que não crê mais no retorno de Jesus, que não espera, que não anela, que não aguarda, que não vigia, que não crê. Jesus está dizendo aqui, esta mensagem aos seus discípulos, irmãos. Isso é sério. Estamos sujeitos à tentação da desesperança. Olha só o que diz o verso 13 aqui.
que nós devemos perseverar. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas diz Jesus, é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Pastor, o que tem a ver perseverança com esperança? Tem tudo a ver. Romanos 5,3 diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas nossas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. E a experiência produz o quê? Esperança. Ora, a esperança não se confunde porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Por fim, eu quero concluir estas minhas palavras dizendo aos meus queridos irmãos da Igreja de Cristo em Águas Claras, igreja da qual sou pastor, e aqueles que nos acompanham aqui nas redes sociais. Todas estas tentações têm o potencial de levar muitos cristãos confessos à apostasia, ao esfriamento da fé. Gente comparada àquele solo, conforme nos relata